Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Compass Gás e Energia. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana converso com Audrey Cleis, que é vereadora aqui em Santos. Audrey, obrigado pela tua presença, que prazer enorme te ter aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra estar ao seu lado, Max, para que a gente possa discutir o nosso ouro, né? Eu digo sempre isso, essa integração que precisa acontecer de forma verdadeira, né? Então, e a gente tem um papel fundamental nessa contribuição, nessa soma com o nosso Porto de Santos. E você, ainda mais, né, incrivelmente aqui fazendo um papel belíssimo nesta ponta, ativando, motivando todos os setores. Costumo dizer, Audrey, que esse espaço é um nosso espaço, né? Onde a gente tem a oportunidade, acho que de forma única, de levar para a sociedade essa joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. Eu chamo de joia, né? As pessoas acabaram até absorvendo essa terminologia, a joia, né, que a gente tem aqui na nossa região. Mas antes da gente falar do Porto, eu sempre gosto de tratar do lado pessoal primeiro, né? Eu gosto de trazer a história das pessoas. Me conta um pouco da tua trajetória, Audrey. A gente sabe que você começou aqui na casa, né? E depois você acabou se engajando na vida política. Como é que foi essa tua trajetória? Olha, eu digo que a minha trajetória, ela vem aí somando dia a dia uma grande bagagem, importante contribuição para a nossa população. Tive a alegria de começar a minha vida profissional aqui na TV Tribuna, ao lado desses profissionais fantásticos, né, que estão aqui até hoje, ou agora mesmo, antes de estarmos aqui no estúdio, consegui falar, rever os meus amigos, que é uma grande família, na verdade, né, e que a gente leva para a vida. E os ensinamentos que eu tive aqui na rua, na reportagem, eu comecei na TV Tribuna na pauta, na produção, apurando fatos, ligando para a polícia, ligando para o bombeiro, né, para os hospitais, recebendo das fontes as informações importantíssimas para os repórteres saírem daqui para irem a campo, né? Então, eu tive esse preparo, esse respaldo, essa bagagem. E o que me conduziu para um belo caminho, digo isso com toda certeza, porque pude passar pela produção, passei pelo estúdio, fiz previsão do tempo, nas ruas, nos ao vivos, nos links, né, que nós chamamos no jargão da reportagem, tive a oportunidade de entrevistar autoridades, celebridades e o que eu mais gostava de fazer, estar na rua, né, como repórter de rua, isso que é a vida da reportagem do jornalismo, estar com as comunidades, ouvir as necessidades, quais as fragilidades e apontar isso aos gestores, aos órgãos competentes para que os problemas fossem ali resolvidos. Então, tudo foi um preparo na minha vida, Max. E aí você veio para a política, né? Evidentemente, hoje você está como vereadora e eu acho que parte desse papel, muitas vezes, Audrey, eu não sei se você vai concordar comigo, é você dar voz, né? Principalmente para que você possa ter uma constante melhoria dentro de processos, serviços que a gente tem, não só na nossa região, mas também no nosso país. Eu acho que esse é um compromisso que você conseguiu transicionar, vamos dizer assim, né? Da mídia, de um modo geral, para a política. Faz sentido isso? Tudo, total, né? Então, as pessoas me perguntam muito, você não tem saudade do jornalismo, né? Não te faz falta? Eu digo, hoje eu faço mais jornalismo do que nunca. Que o jornalismo é isso, é o pertencer, estar
onde a população fica, né? Eu sou parte desta população, nunca posso esquecer disso. Então, eu estou na comunidade, eu ouço os problemas, vivo o que a população vive, todas as dores e conquistas. Sem dúvida. E com isso, hoje, estando como vereadora na cidade de Santos, eu tenho aí um degrauzinho a mais nas mãos, que é, Max, você sentir essas dores, reconhecer essas necessidades, buscar em cada órgão competente aquela solução e poder transformar aquela necessidade em uma política pública permanente para a tua cidade, né? Então, isso me dá uma satisfação muito grande de estar hoje como vereadora. Eu sou jornalista, eu estou como vereadora. Isso é uma passagem na minha vida, mas que a anterior, né, que foi estar como repórter, me deu muita força e me dá todos os dias esse olhar diferenciado e especial para a minha cidade. Onde buscar? Com quem buscar? Por que buscar? Né? Então, são perguntas, são questionamentos que eu faço todos os dias, todas as horas, quando eu tenho algum enfrentamento, alguma necessidade ali à vista e que eu tenho que achar a solução para essa população. E o melhor que eu acho, eu não vou sozinha. Eu vou com um coletivo, eu vou com uma comunidade, eu vou com uma população, porque eles sentem essa força também, Max. Isso é muito legal, você sentir a população participando ativamente do processo democrático, Sem né? dúvida. É o que a gente precisa para uma sociedade realmente mais justa para todos. Eu gosto dessas frases, né, ou palavras onde, como, porquê, porque a gente sempre busca... Nosso lead, né? A gente busca realmente essas respostas. E aí eu já quero entrar nesse assunto do Porto, porque você tem uma bandeira muito forte, que é uma bandeira das mulheres. A gente sabe disso, você acaba defendendo uma série de políticas públicas relacionadas às mulheres, que eu acho que é de suma importância. E francamente falando, Audrey, nessa temporada de 2021, eu fiz uma série de coberturas, né? Eu vou até pedir para a produção colocar, onde eu costumo dizer que as mulheres estão empoderadas, né? Eu percebi isso no Porto, mulheres operando chip loader, mulheres operando um STS, que são guindastes gigantes no Porto de Santos e principalmente exercendo essas funções pelo advento da tecnologia. A tecnologia permitindo com que essas mulheres começassem a desenvolver esse tipo de função. E além das mulheres, você trata muito a relação da educação. A gente sabe disso, você acaba direcionando uma série de emendas, né, para a educação, mas o setor portuário ainda sente uma dificuldade muito grande de preparo de mão de obra. Como é que você está avaliando estas políticas públicas, principalmente para essa nova geração, Audrey, de mulheres que estão chegando e que querem se posicionar no setor portuário, que é o setor que gera maior demanda de empregos aqui na nossa região? Perfeito. Você sabe que a representatividade, ela é tudo, né? Ela muda cenários e ela transforma. Então, eu tenho uma obrigação muito maior, eu digo isso sempre às pessoas, além de legislar, fiscalizar, cumprir a minha função legal como vereadora, eu tenho uma missão muito maior, que é a de ensinar e fortalecer a educação por meio da base, né? Que é a educação básica. Eu vejo, Max, quando nós não permitimos o acesso de mulheres ao estudo, porque elas moram, residem em lugares mais afastados, muitas vezes em lugares longe do centro, né, urbano, até em zoneamentos de vulnerabilidade, isso é muito complicado. Você consegue imaginar dentro de uma cidade de Santos, um lugar, um bairro onde ainda não existe ensino médio? Pois é, ainda temos essas localidades. Então aí você junta as duas esferas, a municipal, né, que tem uma competência, claro, e a esfera estadual, que tem uma outra, mas que precisa somar forças para atender a população. Até 2018, nós não tínhamos no bairro São Manuel, um bairro que está localizado às margens ali do Porto de Santos, né, assim como Piratininga, Alemoa, que não tinha o ensino médio, né? Então, assim, não dá para admitir e falar em capacitação sem você não ter concluído o que é
teu direito, que é a educação básica. Que é a base mesmo. A base de tudo para que você busque um aperfeiçoamento, né? Uma especialização, uma capacitação. Então, nós fomos atrás, buscamos município, estado, cada um identificando ali o seu trabalho, o seu esforço e conseguimos colocar o ensino médio no Jardim São Manuel. A nossa busca agora é para que a gente tenha também no Morro do José Menino, onde mães, famílias, no São Manuel, muitas mães tinham desistido de concluir os seus estudos. Por quê? Trabalham, chegam tarde, aí para você sair de casa, para se deslocar a uma escola do estado, você tem que pegar a marginal, muitas vezes escura, com alagamento. Ela desiste, e ela desiste do sonho de buscar um bom emprego, de ser inserida no mercado de trabalho. Então, eu digo que são garantias de direito que precisam ser vistas, valorizadas, enaltecidas, porque ninguém mais tira o ensino médio de lá agora. E essas mulheres tiveram a chance de retornar para os estudos e se capacitarem aí para uma destinação, muitas vezes no Porto de Santos, claro, que fica ali do lado da casa dela, né? Mas, vereadora, eu queria aprofundar um pouco essa conversa, até principalmente porque eu acompanho as tuas mídias sociais e vejo que você circula muito, né, perante ao cidadão e às pessoas de uma maneira generalizada. E eu percebo hoje que o mundo tem pressa, né? O setor portuário tem pressa. E muitas pessoas acabam me parando, até às vezes nas ruas, e perguntando: Maxwell, onde eu faço um curso de capacitação, né? Aqueles cursos técnicos específicos para essa nova geração, para os adolescentes, né? Eu estou falando ali entre 16, 15, 17 anos, 15, 16, 17 anos, como nós tínhamos cursos técnicos no passado, mas não cursos muito longos, porque a gente está falando de sistemas, de tecnologia, um mundo completamente disruptivo. Será que o parque tecnológico ele não teria um papel fundamental dentro desse processo, vereadora? Será que ali, né, evidentemente, entre todos os vereadores, não existem políticas públicas que possam ser construídas para impulsionar isso definitivamente na nossa região, uma vez que a gente tem um equipamento fantástico como é o Parque Tecnológico? Você está corretíssimo, mas eu digo e repito, a gente precisa ter o básico para que a gente avance. Como lá esse case, né? Porque né? Que aconteceu e revolucionou aquela comunidade. Sabe agora qual é o sonho? De se colocar e instalar um curso tecnológico para aquela comunidade. Por que não? Né? Então, nós já estamos fazendo tratativas com a ETEC, já tivemos uma importante reunião com a ETEC neste sentido, com a diretora da escola, da UME José Carlos de Azevedo Júnior, para que a gente tenha também, aliado ao ensino médio, o ensino técnico para essa comunidade. Porque se não houver isso, não há oportunidade chegando. E aliar essas oportunidades, comunidade por comunidade, e fazer com que esse fluxo vá para o parque tecnológico, onde a gente tenha ali um berço de formação, fortalecimento de ideias, principalmente, porque esse é o grande sentido do parque tecnológico, que a gente tenha ideias de pessoas que estão abrindo a sua empresa, né, que não abriram, mas querem abrir, precisam de uma mentoria, de uma assessoria, para que a gente tenha esse fortalecimento dentro do Parque Tecnológico. Tive uma reunião recente com uma empresa que é uma aceleradora de startups. E ela veio a Santos, nós nos reunimos tanto com o presidente do Centro Tecnológico, também com o Fábio Ferraz, que faz esse trabalho de desenvolvimento, né, de tecnologias na nossa cidade. Sim. E a reunião foi excelente nesse sentido, porque há aí até um planejamento da gente começar uma batalha de startups, né, com grandes desafios, mostrando qual é a sua ideia, por que ela precisa ser fortalecida por meio de mentoria, com ajuda, muitas vezes, do Sebrae. Então, há um trabalho sendo realizado no Parque Tecnológico, com o auxílio do Sebrae, e hoje a gente está entrando com uma ferramenta para que a gente possa somar essas ideias e fazer com que as nossas empresas, que já existem muitas vezes de forma irregular, né? Eles fizeram esse trabalho em Barueri,
essa empresa que veio a Santos, eles conseguiram regularizar 300 CNPJs. Ou seja, olha a economia ativa entrando no município. A gente precisa disso, Maxwell. A gente precisa enxergar como resgatar a nossa economia municipal, né, aqui para a nossa população, mas com um olhar regional, metropolitano. Então a gente precisa sim de boa formação, bons profissionais, que é isso que o novo turismo exige, né? Nós já vamos falar de turismo aqui, eu quero continuar explorando essa questão do Parque Tecnológico. Eu tenho algumas perguntas em relação a essa questão da bandeira das mulheres, efetivamente, dentro do Porto de Santos, mas deixa eu só me aprofundar, vereadora, porque eu já tive aqui com o secretário de governo, com o Flávio Jordão, até com o próprio prefeito, eu tenho conversado até com o Villani no Parque Tecnológico, e falta uma perna, no meu entendimento, né, que é o gerador de demanda. Enquanto os terminais portuários, que são os geradores de demanda aqui do Porto de Santos, não estiverem incubados dentro do Parque Tecnológico, vereador, eu acho que muito dificilmente a gente consegue fomentar estas startups, né? Porque, na verdade, ele pode ter a ideia, mas o desenvolvimento, ele depende de apoio, isso é indiscutível, né? E ele tem que ter capilaridade, não dá para você desenvolver somente para um, você precisa desenvolver para todos, e não só para o Porto de Santos, mas para outros portos também. Então, talvez fique aqui o meu conselho, se eu posso dizer que seja um conselho, vereadora, para que nessas reuniões isso seja abordado também, Audrey, né? E que a gente consiga ter o sentimento de pertencimento do setor portuário dentro do Parque Tecnológico. E olha, vem bem ao encontro do que nós colocamos como proposta, né? Trazendo essa aceleradora de startups para a nossa cidade. Uma das dores sentidas é essa, como ativar o Porto de Santos para dentro da nossa cidade, como deixar esta riqueza também em nossa cidade para a nossa população. E uma das maneiras e alternativas é justamente fazer com que o olho aqui do empresário e daquele que quer entrar com uma micro, média ou pequena empresa consiga enxergar o Porto também como potencial. Sem dúvida. Então a gente está fazendo nós vamos fazer esse chamamento para a população, aqueles que tiverem, este é o planejamento, Max, eu acho que estamos no caminho certo, fazer esse chamamento a essas pessoas interessadas em enxergar e ler o Porto de Santos de uma outra forma, de uma outra maneira e falar: também posso contribuir. E o Porto querer esta contribuição e não só buscar de fora a mão de obra para que a gente tenha essa ativação aqui. Nós temos muita riqueza aqui nesse município e ela precisa ser aproveitada. Muitas empresas dependem diretamente da importação, da exportação. E quando eu digo empresas como visitei um empresário recentemente, que é uma gráfica, o quanto o retorno dos cruzeiros impactou na gráfica dele agora, porque ele está fazendo a produção dos encartes, dos envelopes, de todo o material que a gráfica agora está produzindo. O que teve de impacto negativo durante a parada total, agora ele está reativando com a ativação dos cruzeiros. É isso que a gente precisa, enxergar a economia local para que a gente tenha esse macro, né? Não olhar individualmente, né? Cada ponto de uma maneira muito individualista, como a gente sempre o teve. Deixa eu trazer uma curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, é até uma demanda, né, vereadora? Quando eu acabo fazendo algumas matérias com mulheres no Porto de Santos, muitas mulheres acabam colocando a dificuldade do fato de ser mãe, de ser mulher, de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar da família. Isso, no meu entendimento, é muito importante para que elas possam cada vez mais estar inseridas dentro do setor portuário. Como é que está a política pública da nossa cidade para amparar estas mulheres nesta questão de ser especificamente mãe, né? Porque ela precisa ou deixar o filho na creche, ou deixar o filho na escola. Nós temos dificuldade, vereadora, por exemplo, com o transporte público, né? Eu não sei se a senhora sabe, mas não existem linhas de transporte público que cheguem em determinados terminais. Como é que a Câmara dos Vereadores está olhando para isso, né? Isso é pauta lá na Câmara, entre os vereadores? Em especial, eu faço parte, estou como presidente da Comissão Mobiliária, da Comissão de Mobilidade Cicloviária, né? De ciclovias, ciclistas, né? Então, a gente está
com esse foco e essa atenção nesse sentido. Recentemente eu estive lá na autoridade portuária até para que a gente pudesse discutir. A gente pensa muito no transporte, nas linhas, nos coletivos municipais, intermunicipais, e recebi um pedido muito importante dos ciclistas, né? Eu quero transitar com a minha bicicleta e chegar a acessar alguns pontos do porto por meio das ciclovias. E nós tínhamos ali a ciclovia da Avenida Governador Mário Covas, num estado que estava lastimável. E a autoridade portuária, por meio da Câmara, sim, são esferas municipal, federal, mas precisam estar ali lado a lado trabalhando esses temas. Né? Isso é Porto Cidade. Isso é Porto Cidade. Isso é você enxergar o porto na cidade e a cidade no porto. Exato. E uma coisa só. Então, nós conseguimos, com essas reuniões, eles estiveram na Câmara, nós estivemos lá na autoridade portuária, fizemos a reunião, levamos o GSE, que é o presidente da Associação Nacional de Bicicletas, e tivemos um bom resultado. A ciclovia da Mário Covas foi ali, recebeu uma manutenção importante, ela não foi totalmente refeita, mas está nos planos para que seja refeita sim. Mas recebeu sinalização, os trechos onde ali nós estávamos com muito buraco, né, preocupante em relação à segurança do ciclista, nós tivemos essas intervenções e isso para a gente foi um resultado muito bom. Demonstrou que estamos aqui para escutar e estaremos aqui sempre quando vocês necessitarem. Eu acho que a gente precisa abrir. Eles foram bem claros no sentido de acessar esses terminais com bicicleta aí por uma questão de segurança, por causa da malha ferroviária, né? Também fluxo de caminhões. Isso ainda precisa ser mais trabalhado para que o trabalhador tenha a segurança total nesse trânsito, né? Mas foi um bom caminho. Eu acho que é o início. E cada vez mais a gente precisa avançar nessa questão da bicicleta, né? Claro, eu me recordo, certa oportunidade, quando eu estava em Roterdã, eu perguntei para o diretor daquele porto, né? Como é que eles conseguiram chegar naquele nível operacional de tecnologia? E a resposta foi muito curiosa, né? Porque ele me disse assim, a gente conseguiu começando. Então, assim, se não começar, né, dificilmente você consegue evoluir. E está aí um grande exemplo para isso. Outra grande oportunidade, talvez, ou sugestão, vereadora, seria realmente lá no ensino médio a gente começar a fazer visitas técnicas, né, dentro do setor portuário, para que a gente possa trazer esta nova geração para dentro do setor portuário, das escolas municipais mesmo, né? Eu acho que os terminais podem contribuir com isso, a cidade, de um modo geral, pode contribuir com isso, para que a gente possa, de alguma maneira, dar essa sensação novamente de pertencimento. Vamos falar de turismo. A senhora trabalhou muito também, né, na retomada dos cruzeiros. Todos trabalharam, entendiam a importância da retomada dos cruzeiros e a gente percebe hoje que o cruzeiro está aí, se tornou uma realidade para a nossa região. Como é que está a avaliação hoje, né, da vereadora em relação aos cruzeiros, a atividade de cruzeiros, né, e a importância disso para nossa região, Audrey? Como é que você está avaliando, né, a atividade hoje e o futuro também dessa atividade, uma vez que a gente corre alguns riscos da continuidade ou não dos cruzeiros aqui no Porto de Santos? Olha, Maxwell, eu acho que você entra no ponto certo, né? Porque há muitas empresas querendo lançar novos cruzeiros, trazer para o Brasil essas novidades, né, o que já ocorre no mundo como um todo, mas que o nosso país também faça parte aí desse trajeto, desses grandes navios, mas ainda há uma certa insegurança por parte dessas empresas em colocar o nosso país neste roteiro, né? E isso dito pelos próprios representantes, né? Porque o destino turístico, ele é bom para aquela pessoa, quando o município é bom
para a sua população, Claro. né? Então, eu acho que existem dois aspectos aí que a gente precisa, enquanto nação, melhorar, é a questão da segurança e também da infraestrutura oferecida a este turista, né? Hoje a gente sabe, e acompanhando o seu trabalho, que eu acompanho esse novo turismo, né? Ele pede um turismo de novo conceito, de valores, de propósito, né? Por que eu vou para aquele lugar? O que eu vou encontrar de curioso, de extraordinário naquela serviço, cidade? Né? Fui para aquela cidade, desci, porque o navio que eu estava fez uma parada ali, mas me chamou a atenção, eu vou voltar, né? Então, assim, as cidades, elas precisam acordar para isso. Principalmente quando a gente fala de regiões como Baixada Santista, né? E aqui muito me preocupa e venho trabalhando este tema muito ao lado da União dos Vereadores da Baixada Santista. Estou como vice-presidente da UVEBS e agora vice-presidente do Parlamento Regional Baixada Santista. Qual é a diferença de um para o outro? No parlamento nós conquistamos a participação dentro do CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que reúne os 9 prefeitos, o que a gente não tinha antes enquanto VEBs. Os dois continuam existindo, mas um fortalecendo o outro. Isso, como já levei ao VEBs a questão da importância de capacitarmos os nossos profissionais que estão na ponta, porque a receptividade é tudo. Quando um turista chega, ele quer ser bem atendido, ele quer ser atendido por um garçom que entenda o que ele está falando, né? Pode ser que não seja total, que não tenha o conhecimento total da língua daquela pessoa, Sim. né? Mas entenda pelo menos as noções básicas do que aquele cliente quer e precisa, né? Por exemplo... Algo muito curioso, né, Audrey? Eu acho que vai ao encontro do que você está colocando. Eu tive mais recentemente no dia do imigrante, se não me falha a memória, aqui no centro de Santos, uma ação que foi feita pela Prefeitura de Santos e francamente falando, me encantei por aquilo, né? Achei fantástico ali no Valongo, o centro de Santos completamente seguro, as pessoas circulando, uma série de barracas, né? De comidas, enfim, eventos acontecendo, música, espaço para as crianças. E eu vi aquilo, né? Porque o plano de fundo era o porto. Ali no Valongo, né? E eu vi aquilo no receptivo dos cruzeiros, né? Eu falo assim, como é que a gente não consegue pegar essa população que vem, né? Esses cidadãos que vêm a Santos e a gente não faz um receptivo desse naquela localidade. Já deixei isso até como sugestão para a Célia, que é a nossa secretária de turismo, e fica também aqui mais uma sugestão para a nossa vereadora Audrey Cleis. Audrey, a gente está chegando ao final do nosso programa e para finalizar, eu queria a tua opinião em relação ao balanço que foi o Summit Cruzeiros, que foi realizado aqui pelo Grupo Tribuna, no qual você estava presente também, você chegou até a fazer um questionamento naquela oportunidade. E como é que você está avaliando o setor portuário para o ano que vem, né? Ou talvez para os próximos 5 anos aqui na nossa região? Olha, que o Summit Cruzeiros seja, você realizou este primeiro, mas que tenhamos vários outros, né? Precisamos da 2ª edição, 3ª edição. Você conseguiu trazer representantes de diversos segmentos que deixaram aqui um pouquinho das suas experiências, dos seus saberes e contribuiu muito para a minha função hoje como vereadora. Me abriu muito o olhar para alguns pontos onde eu preciso agora, neste momento, atuar, né? Por exemplo, nessa questão aí da capacitação profissional que já levei à União dos Vereadores da Baixada Santista. Um dos pontos que mais foi tocado foi em relação à receptividade. Sem dúvida. Nós precisamos avançar neste sentido e para isso as cidades elas precisam se enxergar como grandes potenciais, mas de forma unidas,
né? Então, como assim... uma região metropolitana É uma mesmo, região né? metropolitana e esse é o meu papel hoje enquanto vereadora e representante da União dos Vereadores da Baixada Santista. A cidade de Santos tem um grande potencial turístico, estamos avançando na questão da segurança, com mais câmeras de monitoramento, né? E isso é essencial, o turista quer saber, ele quer isso na cidade onde ele visita, mas a gente precisa desse cruzamento de dados e informações e vender não só a cidade de Santos, mas vender as 9 cidades da Baixada Santista, porque cada uma tem o seu valor, tem o seu potencial, a sua riqueza cultural, histórica, né? Uma região como a nossa, né? Onde tudo nasceu aqui e daqui partiu para o resto do país. Isso precisa ser mais explorado, visto por todos. Então, que os nossos representantes tenham mais e o seu evento, o evento que o Grupo A Tribuna realizou, me abriu muito o olhar para isso. O trabalho será duro nesse sentido de que a gente possa fortalecer a região como um todo e que todos trabalhem para aquele objetivo comum, atrair mais turistas, atrair mais economia e fazer com que a nossa população sinta isso principalmente na mente e no bolso, né? Que esse é o conjunto. É o que eu sempre digo, né, vereadora? A relação do Porto com a cidade passa diretamente pelo pilar do emprego. Se não tiver emprego, o cidadão não sente a relação do Porto com a cidade. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero aqui já desejar à vereadora um excelente 2022, porque a senhora seja muito iluminada, principalmente para continuar à frente dos interesses do nosso setor portuário, dessa relação porto-cidade, turismo, de absolutamente tudo que a gente sempre debate aqui. E posso te confessar, Audrey, fiquei muito contente com esse nosso bate-papo, que eu já estava esperando há bastante tempo. Muito obrigada, Max, porque conversar com pessoas que se especializam num determinado segmento e ainda contribuem para um todo, né, para a nossa população, isso é muito especial. Então vamos juntos, porque a gente sabe, nós sabemos onde queremos chegar e por que chegar, para quem chegar. É isso, um grande abraço, um 2022 maravilhoso para todos desta casa aqui, que é também minha família. Sem sombra de dúvida. Eu vou ficando por aqui, te desejando um ótimo 2022 para que a gente possa movimentar muito mais do que informação. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Compass Gás e Energia. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional